Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Werneck. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês à audioconferência de divulgação de resultados da Gerdau referente ao quarto trimestre de 2020. Espero que todos continuem bem, com saúde e passando por este período da melhor forma possível. Do nosso lado, falando em nome dos nossos 30 mil colaboradores, temos conseguido manter a saúde, a segurança e o bem-estar e, consequentemente, uma rotina adequada de todas as nossas operações por meio da observância de uma disciplina bastante rígida aos protocolos sanitários e de saúde das autoridades locais. Participa aqui também dessa apresentação ao meu lado o nosso CFO, o Harley Scardoelli. E para nós dois é sempre uma satisfação conversar com você sobre nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardoelli vai começar então falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho das nossas operações. E na sequência, vou comentar sobre os mercados em que estamos presentes e compartilhar algumas informações sobre o que enxergamos para os próximos meses. Daí, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para conversar com vocês sobre algum ponto, alguma dúvida que vocês queiram explorar com mais detalhes. Então, já passo aí rapidamente a palavra para o Scardoelli. Está contigo. Obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma divulgação de resultados. Também espero que vocês estejam bem e com saúde. Vamos iniciar a apresentação agora no slide 2. Resultados financeiros. Iniciaremos com fluxo de caixa livre e capital de giro, disponíveis nesse slide. Como podemos ver no gráfico à esquerda, atingimos um fluxo de caixa livre positivo em 2,84 bilhões de reais nesse quarto trimestre de 2020. Esta melhora em relação ao terceiro trimestre de 2020 é a combinação de alguns fatores, como um EBITDA 43% superior ao apresentado no trimestre anterior. O segundo aspecto seria a redução de capital de giro impulsionado por um ciclo financeiro em patamares inferiores a 50 dias. E um terceiro ponto, que seriam todos os nossos esforços, agilidade e comprometimento ao lidar com a gestão da companhia, especialmente em um ano tão desafiador como foi de 2020. No acumulado do ano, o fluxo de caixa foi positivo em 4,5 bilhões de reais pelo segundo ano consecutivo, o que reforça novamente o compromisso da companhia com a sua posição de liquidez. O ciclo financeiro passou de 63 dias em setembro de 2020 para 49 dias em dezembro daquele ano. A otimização do capital de giro veio pela liberação de caixa da linha de contas a receber, somado a uma melhora no ciclo de pagamento, o que podemos traduzir em recuperação e aquecimento do nível de atividade e boas condições de prazo de pagamentos com fornecedores. Por outro lado, houve aumento da rubrica estoques entre setembro e dezembro, devido a uma maior produção para atender a forte demanda nos nossos mercados. Passando agora para o próximo slide, slide 3, gostaria de destacar que encerramos o ano de 2020 com redução da dívida líquida para 9,9 bilhões de reais, praticamente estável com o nível de dívida líquida ao final de 2019, mesmo considerando a depreciação de aproximadamente 29% do real frente ao dólar no ano de 2020. Considerando que a maior parte da dívida é em dólares, se olharmos a dívida líquida da companhia nessa moeda, chegamos a um total de 1,9 bilhões de dólares em dezembro de 2020. Esse é o menor nível de dívida líquida desde o ano de 2007. Temos atualmente 77%, ou cerca de 13 bilhões de reais do montante total da dívida atrelada ao dólar. Vale lembrar que esse percentual, ao final de setembro passado, estava ao redor de 85%. Conseguimos reduzir 8 pontos percentuais da representatividade da dívida em moeda estrangeira. Também cabe lembrar que montamos essa estratégia ao longo dos últimos trimestres para reduzir a exposição cambial da dívida e também aproveitar as oportunidades trazidas com o cenário atual de taxa de juros historicamente baixa no Brasil. Dessa forma, aumentamos nossa exposição em reais para cerca de 23% da dívida total,
a fim de nos protegermos da alta volatilidade do dólar verificada ultimamente. Esse patamar também nos traz mais perto de um hedge natural, dado que parte representativa da nossa geração de caixa, medida pelo EBITDA, é gerado em dólares, além de existir uma parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte. Gostaria de destacar que 92% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com um prazo médio de 7,7 anos e um custo médio nominal de 4,7% ao ano. O cronograma de amortização da dívida segue bem distribuído ao longo dos próximos anos. E por último, mas não menos importante, aqui no slide 3, apontamos para o resultado da alavancagem financeira, medida pelo indicador dívida líquida dividida pelo EBITDA, pela geração de caixa, dos últimos 12 meses, a qual passou de 2,07 no terceiro trimestre para 1,25 vezes no quarto trimestre, em virtude do crescimento do EBITDA, somado a amortizações da dívida que fizemos ao longo do trimestre. Com esse nível de alavancagem, gostaríamos também de pontuar que alcançamos o objetivo definido em nossa política financeira aprovada pelo Conselho da Companhia, que é de manter esse indicador entre 1 vez e 1,5 vezes. Passamos agora para o slide 4, onde destacarei os principais fatores que influenciaram o EBITDA consolidado, o qual saiu de 2,1 bilhões no terceiro trimestre para 3,1 bilhões no quarto trimestre de 2020. Todas as nossas operações apresentaram melhoras sequenciais de margem do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2020. Antes de iniciarmos, não posso deixar de mencionar que esse é o melhor EBITDA da história da Gerdau em um quarto trimestre. Esse resultado foi fruto de um trimestre com desempenho forte em praticamente todas as nossas operações, com destaque para a operação do Brasil e para a América do Sul. O mercado doméstico brasileiro seguiu firme no quarto trimestre de 2020, com forte demanda e reposição de estoques. A América do Sul seguiu com um perfil similar à Operação Brasil, enquanto a América do Norte continuou com forte desempenho que já havia apresentado no trimestre anterior. Embora a nossa operação de aços especiais tenha sido a operação que foi mais impactada pelos efeitos da pandemia, já conseguimos ver também nessa operação uma significativa melhora a partir do início do segundo semestre e especialmente no quarto trimestre de 2020. A margem EBITDA consolidada também foi positivamente influenciada em mais um trimestre, atingindo 22,4%, com destaque para a margem de 30,9% na Operação Brasil. Além do forte desempenho das operações devido ao ambiente favorável à nossa operação, gostaria de ressaltar que a nossa disciplina financeira e operacional também foi crucial. Nós reduzimos a proporção das despesas com vendas gerais e administrativas em relação à receita, comparado ao que apresentamos no quarto trimestre de 2019. No Brasil, o EBITDA alcançou aproximadamente 1,8 bilhões de reais, devido à demanda aquecida no mercado doméstico para a construção civil e indústria. Nós destinamos 86% das vendas para o mercado interno, com o propósito de capturarmos o máximo de oportunidades e mantermos o mercado brasileiro abastecido. Vale destacar que desde o reaquecimento da demanda ao final do segundo trimestre de 2020, temos destinado a maior parte das vendas para atender a demanda local. O cenário do Brasil continua extremamente favorável para a construção civil. Alcançamos um recorde de alvarás, o índice de confiança da construção civil, que chegou a ser de 65 pontos em abril, já voltou ao patamar de aproximadamente 94 pontos em dezembro, além das perspectivas positivas para o PIB da construção civil e o crescimento do varejo. Esse é um cenário que deve se manter neste ano de 2021. Já na Operação América do Norte, o EBITDA do quarto trimestre de 2020 apresentou aumento em números absolutos em relação ao terceiro trimestre, devido aos maiores volumes de vendas, demonstrando a continuada resiliência do mercado de construção não residencial e da indústria. Além disso, nossos esforços de otimização de custos permitiram manter a margem EBITDA nessa operação acima de 10%. Vale também destacar que esse é o melhor EBITDA em um quarto trimestre desde 2007 na nossa operação da América do Norte, que também sempre é afetada pela sazonalidade no final do ano. Na América do Sul, tivemos mais um trimestre com bons resultados, onde a demanda seguiu forte na construção civil, principalmente no Peru e na Argentina. Tivemos um excelente resultado operacional, principalmente após o período de retomada de algumas operações que haviam sido paralisadas no segundo trimestre do ano pelos impactos da pandemia Covid-19.
Por fim, mas não menos importante, nossa operação de aços especiais. Conforme adiantei no início, essa foi uma das operações que sentiu de forma mais forte o impacto da pandemia, onde muitas montadoras ficaram de 3 a 4 meses com baixa produção. No entanto, a partir do terceiro trimestre, já começamos a visualizar uma retomada do setor automotivo nos Estados Unidos e no Brasil. No quarto trimestre, o desempenho veio especialmente no mercado brasileiro, onde houve uma forte reposição de estoque e crescimento na produção de veículos, segundo dados da Anfávia. E essa retomada permitiu a recuperação da taxa de utilização de capacidade dessa operação de cerca de 50% no terceiro trimestre de 2020 para 70% neste quarto trimestre. Importante também ainda mencionar a repercussão dos impactos do preço do petróleo no setor de óleo e gás norte-americano. E vimos uma redução nas exportações de automóveis a partir do Brasil para a Argentina. No entanto, essa retomada do setor automotivo deve se estender ao longo de 2021, colaborando para melhores resultados nessa operação de negócios. Agradeço a atenção de todos e devolvo agora a palavra ao Gustavo, que irá comentar um pouco sobre as perspectivas de mercado. Bom, obrigado, Scardoelli. Eu peço a gentileza, então, de vocês passarem agora para o próximo slide, para falarmos sobre como a Gerdau atuou no quarto trimestre de 2020 e também ao longo de todo o ano passado. Como vimos nos comentários do Scardoelli sobre o desempenho da Gerdau no quarto trimestre, tivemos uma evolução importante dos nossos resultados, fruto não apenas da recuperação dos diferentes mercados em que atuamos, mas de toda a transformação pela qual temos passado e que já está presente no dia a dia das nossas equipes. Nos tornamos uma empresa mais ágil, mais simples, mais digital, o que nos permitiu estar prontos para capturar as diversas oportunidades que surgiram durante o desafiador ano de 2020 e muito mais preparados para lidar com outros momentos de dificuldade que eventualmente ocorram no futuro. Não só no quarto trimestre, mas em todo o ano passado, priorizamos a saúde, a segurança e o bem-estar das nossas pessoas e nos beneficiamos de modelos de negócio mais resilientes e centrados nos nossos clientes, o que nos assegurou atender integralmente as demandas dos mercados em que estamos presentes. Agora, no próximo slide, vou falar sobre os mercados em que a Gerdau atua, também detalhar um pouco as perspectivas que enxergamos para os próximos meses. Vou começar aqui pelo Brasil, onde as vendas de aços longos e planos no mercado doméstico subiram 22% entre outubro e dezembro, em uma comparação anual, como resultado da recuperação da indústria, da consolidação do bom momento vivido pelo setor da construção civil, incluindo o varejo. A construção civil, além de seguir sua trajetória de crescimento, que já vem acontecendo nos últimos anos, também se beneficiou desse movimento importante de reposição de estoques pela rede de distribuição e pelo ótimo desempenho do varejo, que cresceu 10,5% em 2020, segundo a Anamaco. Para 2021, a previsão da mesma Anamaco é de que o setor varejista, impulsionado pelas compras de materiais de construção do chamado autoconstrutor, avance entre 3% e 4%, seguindo uma trajetória de crescimento que vem desde 2016. Gostaria de destacar que a Comercial Gerdau, a nossa rede própria de distribuição de aço, que completou 50 anos no começo do mês, segue digitalizando o atendimento aos nossos clientes, como forma de proporcionar uma melhor jornada de compra. Em 2020, o nosso chatbot teve mais de 112 mil interações, aumentamos em 87% o volume de toneladas vendidas por meio de frente digital, que envolve, além do chatbot, o nosso website, e 100% da nossa base de lojas de materiais de construção passou a utilizar nossos canais digitais, incluindo a loja virtual da Juntos Somos Mais, empresa da qual somos sócios. No quarto trimestre de 2020, a Gerdau registrou recorde de vendas via Juntos Somos Mais, as quais representaram 24%
do total de produtos vendidos ao varejo da construção. Além disso, o marketplace da Juntos Somos Mais encerrou 2020 com vendas no valor de 7 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento de quase 1 bilhão de reais em relação ao ano anterior. A empresa, que hoje é o maior ecossistema do varejo da construção no Brasil, segue firme com seu plano de expansão, com a aquisição, agora em janeiro, da startup de obras e reforma chamada Conecta Reforma. Como venho dizendo há algum tempo para vocês, aço também se vende em plataformas digitais, isso já se tornou uma realidade na Gerdau. Adicionalmente, o setor de máquinas e equipamentos, em particular a linha amarela, implementos e veículos rodoviários pesados, também registrou boa performance, puxado pelo agronegócio, pelas exportações e pelas atividades de construção e mineração. É importante ressaltar também que vimos, no quarto trimestre, um movimento importante de sustentação das margens e de rentabilidade na indústria global, em função do aumento dos custos das commodities no mercado internacional. O foco nos últimos meses tem sido no pleno abastecimento do mercado doméstico. Nossas exportações a partir do Brasil tiveram uma redução de cerca de 11% em relação ao trimestre anterior, como parte dessa estratégia. No ano de 2020, a redução das exportações foi de 50% na comparação anual, com os volumes representando cerca de 15% das nossas vendas, contra quase 30% lá no ano de 2019. Então, reforço que, no momento, o mercado doméstico brasileiro é nosso absoluto foco. Para os próximos meses, seguimos com perspectivas bastante otimistas para o mercado brasileiro, com a expectativa de continuidade da recuperação da economia e retomada de um ciclo de crescimento para todos os setores onde atuamos. Além do varejo, como comentei anteriormente, o setor da construção deve manter seu desempenho positivo, o que é justificado por alguns fatores, como o ambiente de retomada de confiança do consumidor, a expectativa de manutenção de juros historicamente baixos e refletido por indicadores importantes como o consumo de cimento, cuja projeção do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento é de que fique acima de 61 milhões de toneladas nesse ano de 2021. E também o índice de confiança da construção civil da Fundação Getúlio Vargas, que terminou 2020 em aproximadamente 94 pontos. Também vemos oportunidades em infraestrutura, com uma ampliação de investimentos públicos e privados, investimentos em infraestrutura logística e saneamento. E posso citar alguns investimentos em infraestrutura que estamos atendendo, como o consórcio VLT em Salvador, terminais portuários na Bahia e no Rio de Janeiro, e também a rodovia Nova Tamoios aqui em São Paulo. Em 2021, os investimentos em infraestrutura no Brasil devem somar cerca de 126 bilhões de reais, segundo a estimativa recente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Bem, vou falar agora com vocês um pouco sobre a nossa operação de aços especiais, começando aqui pelo Brasil, onde o quarto trimestre foi marcado pelo aumento dos níveis de produção das montadoras, em virtude de uma recuperação do consumo reprimido no mercado doméstico, e também do forte movimento de reposição de estoques, uma vez que o setor automotivo encerrou o ano de 2020 com os estoques mais baixos de sua história, entrando em 2021 com unidades suficientes apenas para 12 dias de vendas, segundo a Anfavea. A entidade prevê aumento de 25% na produção de veículos este ano de 2021, o que já tem se refletido de maneira positiva em uma carteira de pedidos fortes nos primeiros meses desse ano. Além disso, vislumbramos a manutenção do bom desempenho do setor de energia eólica e de máquinas, bem como a continuidade das nossas iniciativas de eficiência e flexibilidade operacional, o que nos assegurou atender de forma muito positiva os nossos clientes ao longo dos últimos períodos. Ainda em aços especiais, nos Estados Unidos,
A demanda por esse segmento no quarto trimestre acompanhou a performance do mercado automotivo local, que voltou aos níveis próximos ao pré-pandemia, com vendas fechando em 1.600.000 unidades em dezembro. Esse dado ele sinaliza um ano promissor para a indústria automotiva no país, em especial para veículos pesados, o que já se reflete na nossa carteira de pedidos, que se encontra em seu nível mais alto desde meados de 2019. O setor de agricultura segue resiliente, enquanto o mercado norte-americano de óleo e gás continua reportando uma recuperação mais lenta. Destaco também nossas iniciativas digitais e de adequação tecnológica da unidade de Monroe, no estado do Michigan, que nos permitiu manter o abastecimento do mercado em níveis adequados e responder às demandas dos setores consumidores. Mais à frente, volto a detalhar esse investimento quando falarmos de CAPEX. Sobre nossa operação de negócios da América do Norte, agora já indo para aços longos, eu gostaria de destacar que os volumes se mantiveram em patamares elevados no quarto trimestre, com uma forte entrada de pedidos por parte do setor da construção. Por exemplo, o Architectural Billing Index, que é um índice que antecipa a performance da construção não residencial nos Estados Unidos em até 12 meses, fechou 2020 com o melhor resultado em 10 anos. Por sua vez, o spread metálico manteve-se relativamente estável entre outubro e dezembro, mesmo com fortalecimento dos preços da sucata no mercado local. Também destaco nossos esforços internos de melhoria de eficiência e redução de custos, buscando oferecer um portfólio focado nas necessidades dos nossos clientes, bem como a transformação pela qual a nossa operação norte-americana vem passando, tornando-a mais ágil em suas respostas ao mercado. Olhando agora para frente, acreditamos na retomada da economia dos Estados Unidos em linha com a decisão do novo governo de fortalecer o programa Buy American e de implementar outros programas de estímulo econômico que devem beneficiar o consumo do aço produzido localmente. Um bom exemplo é a ordem executiva assinada pelo presidente Biden para fortalecer e melhorar programas de compras domésticas federais. A ordem executiva exigirá que as agências governamentais deem preferência ao conteúdo local. Outro exemplo é o amplo pacote de investimentos em infraestrutura que deve ser destravado em breve, o qual deve ser responsável por acelerar a geração de empregos no país. Além disso, o governo Biden também sinalizou a continuidade de medidas comerciais impostas pela administração anterior e que devem contribuir para a manutenção das margens e capacidade de utilização das usinas norte-americanas em patamares positivos, acima dos 80%. Já que na América do Sul, destaco como positivo o nível da demanda por aços longos na Argentina, como reflexo da recuperação da indústria, puxada principalmente pelos setores agropecuário, linha branca e automotivo, e da continuidade dos bons níveis de atividade da construção civil, impulsionados por investimentos privados e por obras públicas de infraestrutura. Os últimos dados do Instituto de Estatísticas da Argentina indicam que a atividade de construção no país cresceu mais de 6% na comparação anual. Os volumes entregues no mercado interno no Uruguai também seguem em patamares bastante positivos. Por sua vez, no Peru, o consumo de aço segue em forte recuperação, o que nos levou a registrar no quarto trimestre o melhor volume de vendas para este período nos últimos 12 anos, com vendas recorde para o mês de novembro, principalmente fruto da retomada das atividades do setor de construção. A indústria de construção no país cresceu 17% em novembro, maior taxa de crescimento desde julho de 2013, antes de avançar outros 7% em dezembro de 2020, registrando o quarto aumento mensal consecutivo, de acordo com os dados da Câmara Peruana de Construção. Bem, vamos passar agora para o slide 7, onde eu gostaria de destacar que investimos, ao longo do quarto trimestre, R$ 549 milhões em ativo imobilizado, contribuindo para investimentos da ordem de R$ 1 bilhão e 700 milhões em 2020. Para 2021,
nossos investimentos estão estimados em 3 bilhões e 500 milhões de reais. Talvez vocês se lembrem que lá no início do ano passado, nós reduzimos nosso CAPEX para o ano de 2 bilhões e 600 milhões de reais para 1 bilhão e 600 milhões de reais, devido às incertezas e volatilidade causadas pela pandemia nos mercados globais. E agora fazemos um novo ajuste para 2020, uma vez que nossa capacidade de investir está diretamente relacionada à nossa geração de fluxo de caixa livre, que tem tido desempenho bastante favorável, como comentado aqui anteriormente pelo Scardoé. Eu gostaria agora de detalhar nos próximos slides 2 dos nossos principais investimentos em andamento, como o lingotamento contínuo da usina de aços especiais em Pindamonhangaba, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, e a conclusão do ciclo de investimentos na planta de aços especiais em Monroe, no Michigan, nos Estados Unidos, ambos focados em atender as necessidades futuras dos nossos clientes. O investimento de 120 milhões de dólares no novo lingotamento contínuo em Pindamonhangaba, mostrado aí no slide 8, está com a sua implantação conforme planejado, com previsão de entrada em operação no segundo semestre de 2022. O novo equipamento nos permitirá ter um processo tecnologicamente atualizado e preparado para atender a crescente demanda do mercado por aços mais limpos, mais leves e mais resistentes. Essa modernização da unidade está alinhada às perspectivas futuras de aumento da matriz de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Em 2030, o mercado de veículos leves deverá ser composto 9% por unidades híbridas e 3% por unidades elétricas, segundo o monitoramento da IHS. Por sua vez, como mostrado no slide 9, vamos finalizar em meados de 2021 o ciclo atual de investimentos na nossa usina em Monroe, no Michigan, colocação final de CAPEX estimada em 70 milhões de dólares. A atualização tecnológica da planta, que incluiu a substituição de diversos equipamentos como o forno elétrico, dará à Gerdau capacidade de aumentar seus volumes e oferecer cada vez mais produtos de alto valor agregado aos nossos clientes no mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, o movimento de redução de peso e tamanho de peças para veículos híbridos continua ocorrendo de forma intensa. Os motores, por exemplo, estão ficando cada vez menores, A gente tinha, em média, em 2009, motores de 3,4 litros. Hoje, esses motores têm, em média, 3,2 litros e devem chegar a 3 litros em 2025. Além disso, as transmissões seguem ganhando novas velocidades, com os veículos passando a ter, em muitos casos, 8 a 10 marchas. E essas mudanças impactam diretamente na demanda por componentes com tamanhos menores e por aços mais limpos, os denominados clean steel. E nossa operação de aços especiais no país já está fornecendo esses aços para diversas aplicações em veículos híbridos e elétricos. Bom, vamos passar agora para o próximo slide, aí o de número 10, onde eu gostaria de destacar a conclusão, em dezembro, da aquisição da Silat, no estado do Ceará, parte de um trabalho de definição da nossa estratégia de longo prazo, que reforçará a posição da Gerdau na cadeia de valor do aço por meio de investimentos e aquisições. A adição dessa nova unidade nos ajuda na equação de abastecimento do mercado brasileiro como um todo, pois associada às nossas demais capacidades nas regiões Nordeste e Sudeste, permite condições mais otimizadas de fornecimento aos nossos clientes em todo o país. Além disso, no último trimestre, anunciamos a compra de participação na Construtec Brasil ao Cubo, responsável pela técnica de construção modular off-site, aplicada, por exemplo, na construção dos 2 hospitais de tratamento da Covid-19 em São Paulo e em Porto Alegre, que contou com o nosso apoio. A transação é mais um avanço da Gerdau Next em novos negócios e insere-se na nossa estratégia de desenvolvimento de um portfólio diversificado de novos produtos e negócios, bem como nos permite avançar na nossa tese de inovação do futuro da construção, segundo a qual queremos contribuir com a redução de uma lacuna relevante de produtividade na indústria da construção, por meio da adoção de novos métodos e tecnologias. Além disso, a Gerdau Next segue fortalecendo iniciativas de desenvolvimento do setor logístico a partir da G2L,
nosso braço de logística, e visa capturar oportunidades no segmento de energias renováveis, por meio de possíveis parcerias, buscando aumentar nossa relevância em uma matriz energética cada vez mais limpa. Também destaco que nós nos tornamos, no início de janeiro, a única produtora de aço a compor a carteira do índice carbono eficiente, a ICO2, aqui da B3, que reúne empresas do IBRX 100 comprometidas com a eficiência e transparência na gestão dos gases de efeito estufa. Além disso, alcançamos recentemente a nota B- no levantamento anual do módulo Climate Change do CDP, o Carbon Disclosure Project. Esse é um valor acima da média regional da América do Sul e do setor de metais e metalurgia, reafirmando o nosso compromisso com as questões climáticas e com a preparação para a economia de baixo carbono. Gostaria também de agradecer, mais uma vez, nossas colaboradoras e nossos colaboradores pelos esforços ao longo de 2020, um ano atípico e desafiador para todos nós, em que tivemos que reforçar ainda mais nossas ações e atenção voltadas à saúde e à segurança. A dedicação de vocês nos permitiu alcançar resultados sólidos e estreitar o relacionamento com os nossos clientes. Por fim, está com um marco importante para a nossa história, que foi o nosso aniversário de 120 anos, completados no dia 16 de janeiro. Em meio à comemoração dessa nossa trajetória centenária, de todo o legado construído pelas gerações passadas, seguimos acelerando nossas iniciativas para gerar cada vez mais valor e frutos para os nossos clientes e nos tornarmos uma empresa ainda mais centrada nas pessoas e sustentável, em todas as suas dimensões, ao mesmo tempo em que nos preparamos para um novo ciclo de crescimento. Eu termino, então, a minha parte, e ficamos, então, eu e o Scardoelli aqui à disposição de vocês para esclarecer possíveis questionamentos e dúvidas que vocês possam ter. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são limitadas a 2 por participante. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o telefone do gancho ou evite deixar o telefone em viva voz para melhor qualidade da audioconferência. A nossa primeira pergunta vem de Leonardo Correia, do BTG Pactual. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado. Parabéns aí, Gerdau, por ótimo resultado do quarto trimestre. Minha primeira pergunta com relação ao cenário de curto prazo no Brasil, Werneck, assim, a gente olhando os dados para janeiro, e a BR aponta aí para um aumento de mais de 20% ano contra ano de demanda, acho que surpreendeu a todos do mercado. Eu queria ouvir mais de você como você está enxergando essa carteira de pedidos aí para o primeiro trimestre, quais são os principais drivers, quem está puxando essa demanda, se o mercado formiga continua naquela mesma tocada aí que a gente viu alguns meses atrás, subindo mais de 30% ano contra ano. Se puder detalhar um pouco mais esse cenário de curto prazo no Brasil, ajuda bastante. E a segunda pergunta, com relação à alocação de capital, assim, a gente está observando, obviamente, o nível de endividamento está muito baixo, está caindo de forma mais rápida do que todos imaginavam, o nível já está em 1,2 vezes, da EBITDA, que já está bem dentro da política de vocês, enfim, de endividamento. Para o final do ano, esse nível de endividamento cai mais, em praticamente vários cenários que a gente desenha. Vocês aumentaram o CAPEX, que basicamente é um sinal de carry-over, foi mais uma função de atrasos nos reembolsos de 2020 por conta da pandemia. A gente ainda não sabe os números para 2022 para frente, mas nesse cenário atual de geração de caixa realmente está sobrando bastante. E aí a pergunta que se coloca é com relação ao dividendo, que basicamente tem sido um tema muito relevante para o setor todo, para os investidores. O que falta, quais são os milestones, quais são os próximos passos que vocês precisam atingir
para anunciar uma política um pouco mais contundente aí no retorno de capital para o acionista? São essas perguntas, pessoal. Muito obrigado. Bom, Léo, inicialmente aí, cara, um prazer em falar contigo, tá? Me proponho aqui, então, assim, eu respondo a primeira parte aí desse cenário de curto prazo, desses drivers de crescimento, tá? E aí eu divido aqui a bola com o Scardoelli, aí ele responde aí essa questão da alocação do capital, dividendos, etc, tá? Então, Léo, assim, eu queria só começar rapidamente 2020 sobre 2019, tá? Em que aí ali por março, abril do ano passado, né? Eu dizia para vocês assim que a gente já via assim uma retomada, né? E a gente foi bastante assim rápidos em colocar as nossas usinas de volta, tá? Então a gente teve no ano de 2021 um crescimento nas nossas vendas de aços planos e longos acima da média de mercado, tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar, assim, até parabenizando as nossas equipes, tá? Porque o nosso crescimento, as nossas entregas, tanto de aços planos e longos em 2020, elas foram acima da média do mercado, tá? Para 2021, nesse momento, assim, né, no geral, tá, das nossas entregas de aços planos e longos, a gente enxerga um crescimento aí na ordem de 8% a 10%, tá, no geral, mas o ano começou muito forte, assim, tá? Então, olhando agora janeiro e quase final de fevereiro, em todos os segmentos onde a gente atua, em todas as geografias, tá? Os mercados estão muito fortes, muito resilientes, então a gente está vendo de forma muito positiva, tá? Falando um pouco mais aqui de Brasil, tá? A gente enxerga uma resiliência assim enorme, especialmente do segmento de construção civil, tá? A gente tem alguns indicadores assim que a gente acompanha, que são importantes para nós, assim, para fazer uma previsão do que vem pela frente, tá? Então, nossa entrada de pedidos do setor de construção, ela está muito forte, né? Te dar um indicador, por exemplo, que a gente acompanha, né? Quando tu olha, assim, o número de obras ativas sendo atendidas pelo corte dobra, tá? A gente teve um crescimento de 36% de fevereiro desse ano de 2021 sobre fevereiro do ano passado, né? Nós temos, nesse momento, 1.818 obras atendidas pelo corte dobra. É um número muito forte, tá? A gente olha também o número de novos empreendimentos, né, de novos alvarás sendo lançados em cidades como São Paulo, também bastante forte, né? Então, o setor de construção civil, ele, sem dúvida, vai ser um setor que vai suportar de uma forma decisiva aí os números das nossas entregas em 2021. O setor do varejo também segue forte, né? Ele já vem forte desde 2016, tá? E é um setor importante para nós, especialmente reforçado pela nossa estratégia da comercial Gerdau, Juntos Somos Mais, de atender cada vez mais o cliente final, as lojas de material de construção, também um segmento que começou o ano forte. O setor de infraestrutura, que durante alguns anos ele teve uma demanda menor, né? A gente viu uma recuperação em 2019, essa recuperação se sustentou em 2020, e a gente já tem, nesse momento, também entrada de pedidos assim, para a infraestrutura, né? Algumas obras importantes que a gente fechou, tá? A indústria também, Léo, muito forte nesse momento, tá? Com a carteira bastante demandada, né? E em função das condições agora de câmbio, das condições, diria assim, macroeconômicas, o nível de exportação de setores como linha amarela está muito forte, então está fazendo com que os produtores de máquinas e equipamentos estejam com suas plantas cheias, né? Isso provoca, obviamente, uma demanda forte de aço do nosso lado, né? Então, eu te diria assim que, de forma geral, assim, todos os drivers são fortes, tá? E a gente está bastante otimista, assim, com o que vem pela frente, tá? Lembrando, só para finalizar, antes de passar para o Scardoelli, que ainda não foi possível uma recuperação dos estoques na cadeia, tá? Nossa demanda está tão forte, eu diria, tá? Que a gente só vai ver essa recuperação completa dos níveis de estoque aí, talvez ao longo do segundo trimestre, tá? Então, na cadeia como um todo, hoje o nível de estoque de aços longos, ele está por volta de 75%, e de aços planos ao redor de 50%, tá? E vai demorar um pouco ainda, na nossa visão, a recuperar o nível de estoque, tá? Então, não vou me delongar mais na resposta, acho que a gente pode debater aí ao longo de outras perguntas que possam aparecer. Eu já vou passar a palavra, então, para o Scardoelli, para ele falar sobre alocação de capital e dividendos e complementar
a resposta à tua pergunta, tá, Léo? Boa tarde, Léo. O Scardoelli aqui. Prazer falar contigo, falar com todos vocês. O aspecto de alocação de capital é sempre uma pergunta muito importante e muito interessante nesse momento, obviamente, de melhora de resultados, né, Léo? Mas eu tenho alguns pontos a colocar aqui, né? Em primeiro lugar, o nosso foco vai sempre continuar sendo em manter um fluxo de caixa positivo, né? Mesmo nesse ambiente aí onde a gente anunciou hoje, né, uma revisão do nosso plano de CAPEX, né? A gente ainda assim vai conseguir manter o cash flow positivo, né? E com isso, realmente, a tendência da alavancagem, né, que você mesmo mencionou, é que a alavancagem se mantenha aí em patamares muito bons dentro da nossa política e muito comportados, tá? Ao mesmo tempo, é inegável que esse programa de CAPEX nosso também indica que nós temos, sim, pela frente, uma avenida de crescimento. Nós estamos prevendo aí investimento nas nossas operações, uma série de anúncios, né, pontuais, estratégicos que a gente fez, o Gustavo mencionou, a gente fez a questão da Silat, nós, através da nossa prática de novos negócios, a Gerdau Next, temos uma avenida de crescimento pela frente. Então, e mais, né, se a gente olhar, e a gente sempre mencionou isso nas nossas últimas reuniões, né, o nosso custo, o nosso retorno do capital, finalmente está alcançando o nosso custo de capital. Significa que investimentos dentro da nossa própria operação, hoje, têm um retorno adequado, tá? Então, no fundo, tá, o rendimento das nossas operações, tá, ele é um bom negócio para o acionista. Lembrando que a gente olha sempre esse aspecto aí, sabe, de retorno ao acionista, uma visão mais de total return to shareholders, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o ano passado, o ano calendário 2020, o retorno da ação da Gerdau foi 18%. Isso com preço de fechamento de dezembro, né? Se a gente olhar hoje, né, algo obviamente bastante pontual, nós estamos falando em algo próximo de 30%, né? Então, no fundo, a gente acha que a própria empresa, tá, vai conceder bons retornos nessa visão de total return shareholders aos acionistas, tá? E o aspecto dos dividendos em si, tá, com a desalavancagem, os dividendos estão naturalmente crescendo. Então, a gente vê o seguinte, que o ano de 2019, a Gerdau deliberou e aprovou e pagou 21 centavos por ação. No ano de 2020, esse valor passou para 42 centavos por ação. Nós estamos nos aproximando de um momento onde possivelmente a gente vai passar a pagar mais dividendos do que a gente paga em juros, né? Exatamente pela alavancagem. O dividendo naturalmente está subindo, tá? Eu sei que é uma resposta muito longa aí para essa pergunta de alocação de capital, mas acho que a gente está no momento realmente de um patamar de entrega de resultados melhor, bem mais adequado, obviamente, tá? Mas a nossa política de dividendos se mantém nos 30% e achamos que com isso a gente está naturalmente dando os dividendos adequados, tá, aos nossos acionistas, tá, nesse momento. Tá ótimo, senhor. Muito obrigado. Valeu, Léo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Por favor, Caio, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria sobre o repasse de preços, né, que vocês esperam aí para o primeiro trimestre. Se vocês puderem comentar para a gente, enfim, em relação aí à receita por tonelada, né, quanto que vocês esperam aí que cresça nesse primeiro trimestre. Se vocês puderem também comentar um pouquinho sobre o prêmio de paridade, né, que vocês estão enxergando hoje, e se vocês também veem aí mais espaço para novos aumentos de preço aí que enfim, vocês já teriam planejado aí pela frente. Em segundo lugar, se vocês puderem falar também sobre a sustentabilidade, né, da margem EBITDA no Brasil, que hoje, enfim, já está até acima de 30%, né, chegando aí a 31% nesse trimestre, tendo em vista aí os aumentos, né, de sucata, especialmente, né, vocês acreditam aí que essa margem vocês devem conseguir manter aí nos próximos trimestres? Obrigado. Tá bom, Caio, eu vou te responder aqui, tá? Scardoelli, algum ponto aí que tu queira acrescentar, algum número aí, fique à vontade aí, tá? Bom, deixa eu tentar juntar teus questionamentos todos aí, tá, Caio? Bom, a gente atingiu aí, como vocês viram, né, no quarto trimestre de 2020, né, uma margem EBITDA de 31%, né? A última vez que tivemos uma margem EBITDA acima de 30% foi no ano de 2009, né? Então, nós passamos os últimos 11 anos perseguindo isso, tá?
visando, obviamente, remunerar de forma equilibrada o capital que tem sido empregado aí pelos nossos investidores nos últimos anos, né? De forma a manter a Gerdau como empresa moderna, preparada para o futuro, né? Nesse momento importante aí que a gente completa 120 anos, tá? Mas eu quero ser talvez um pouco cuidadoso aqui sobre o tema preços, tá? E talvez se eu pudesse juntar essa questão da demanda aí e de preço aí numa única manchete, né? Para colocar num jornal, por exemplo, sei lá, numa apresentação, colocaria assim, ó, a Gerdau vê demanda forte e preços equilibrados ao mercado internacional, tá? Então talvez seria um resumo de tudo, tá? A gente teve, viu, Caio, assim, uma evolução aí dos prêmios, tá? Eu diria que nesse mês de fevereiro aí, janeiro e fevereiro, os prêmios de vergalhão estão numa uma faixa entre 5% e 15% positivo, tá? Do BQ, próximo disso também, tá? Entre 5% e 15%, tá? Sem nenhuma pressão nesse momento aí de entrada de produtos importados, tá? Mas eu não queria falar sobre preço, né? Conforme eu comentei, ser um pouco cuidadoso, né? Mas deixa eu tentar falar então aí, como tu comentou, Caio, assim, talvez sobre margens, assim, tá? A gente ainda enxerga um espaço para ampliação das margens que a gente alcançou no final do ano passado, agora no início de 2021, tá? Mas eu gostaria, sim, que vocês levassem em consideração assim outros fatores além simplesmente aí da questão do preço, tá? Eu queria lembrar assim a vocês, né, que a gente fez um extenso trabalho ao longo dos últimos 5 anos, né, para deixar a nossa empresa melhor preparada para competir, tá? A gente saiu de negócios com margens menores, a gente promoveu uma profunda transformação cultural e digital, a gente enxugou R$1 bilhão de reais em SG&A, tá? Então, tudo isso, assim, foi para deixar a Gerdau preparada para ela ter resultados decentes, eu diria assim, em mercados mais difíceis, tá? Mas certamente em mercados mais demandados, como a gente tem agora, nós vamos entregar resultados melhores do que a gente entregava 10 anos atrás, tá? Queria lembrar também, assim, que na evolução das nossas margens, tá? Agora, nesse trimestre, tem a questão das exportações, tá? Lá em 2019, né, 30% da nossa produção no Brasil era exportada, a gente reduziu para 15% em 2020, tá? A gente sabe que as margens de exportação são piores do que as margens de mercado doméstico, tá? E esse patamar baixo de exportação, ele vai continuar seguindo agora no ano de 2021, tá? Tem a questão também, né, para complementar, a diluição de custos fixos, né, com esse aumento de volumes, um trabalho incansável que a gente tem feito de buscar melhoria de performance, tá? Então, por trás dessa ampliação de margens que a gente enxerga com relação ao final do ano passado, tem um trabalho assim muito intenso que toda a equipe nossa vem fazendo, tá? Então, talvez assim numa linguagem informal, né? Eu não gostaria que vocês atribuíssem a evolução dos nossos resultados a uma única ação que é movimentar essa alavanca chamada preço, tá? Então, eu vejo que esses resultados, né, eles precisam ser acreditados também em um incansável trabalho das nossas milhares de colaboradoras e colaboradores, né, que buscam diariamente aí a melhoria de desempenho, tá? E concluindo, né, com relação aos custos, tá? A gente, de fato, teve esse aumento forte de custos aí no final do ano passado, tá? Minério, carvão voltou a subir, a sucata, tá? Mas a gente tem aí condições, né, de manter esses prêmios mais altos, positivos, de mitigar esses custos, né, o que de fato a gente já está fazendo, tá? A gente enxerga para os próximos meses uma certa estabilidade aí nessa carteira de custos de forma geral, tá? Então, para te dar um panorama geral, Caio, aí, sobre a tua pergunta, mas deixa também o Scardoelli aí, se tiver mais algum ponto para acrescentar, tá? Se não, volto contigo, Caio, para ver se esclarecia aí o que tu gostaria, né? Tá, o Scardoelli tá dizendo aqui que não tem comentários adicionais, cara. Então, volto contigo aí, cara. Não, perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Super claro. Obrigado, Caio. Um abraço. Tá? A nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde. Werneck, Harley, parabéns pelo resultado, realmente impressionante os números. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o mercado de chapa grossa. Se vocês puderem comentar um pouco como é que está o nível de utilização hoje e como é que vocês estão vendo a demanda evoluindo aí ao longo do ano.
E a segunda pergunta sobre o metal spread nos Estados Unidos, pensando agora mais no primeiro TRI, como é que vocês estão vendo a evolução do spread? E também se vocês viram ou tiveram algum impacto, ou estão tendo algum impacto nas operações nos Estados Unidos por conta do inverno mais rigoroso. Bom, eu acho que eu mato essas aqui também, tá, Scaduelli? E fica à vontade aí para me complementar, tá? Thiago, eu diria assim que nosso investimento em chapas grossas assim, é uma história de sucesso, tá? A gente tem um laminador assim dos mais modernos globalmente, tá? É um laminador assim excepcional do ponto de vista da qualidade intrínseca do produto, tá? Então ele tem trazido alegrias, assim, uma história de sucesso, né? O mercado vem se recuperando e as nossas entregas têm evoluído acima da recuperação do mercado, tá? Ele está numa utilização hoje assim por ordem de 60%, tá? Mas um mercado em ampla evolução, tá? Então acredito que à medida aí que os próximos meses aí vierem, tá? Essa taxa de utilização ela vai subir e a gente vai continuar escrevendo essa história de sucesso, tá? Metal spread nos Estados Unidos bastante estável, tá? Então a gente vê final do ano passado assim, né? Pegando os 3 últimos meses, ele não teve grandes variações e continua num patamar parecido agora, né? No primeiro trimestre, talvez com uma evolução marginal aí no mês de janeiro e fevereiro, tá? Inverno nos Estados Unidos, sim, ele trouxe um impacto, tá? Mas um impacto marginal também quando tu olha todo o ano de 2021, tá? A gente teve um impacto mais forte, assim, nas nossas operações do Texas, da Virgínia e do Tennessee, tá? Não só nas operações, eu acho que a cadeia de supply chain toda desses estados aí, ela foi afetada, tá? E também tivemos um impacto na nossa operação do México, tá? Que é a consumidora de gás que vem do Texas, tá? Então, a gente diria assim que a gente ficou, talvez assim, por uns 5 dias aí com a operação interrompida, tá? Mas são volumes, assim, eu diria, facilmente recuperáveis agora ao longo do mês de março, tá? Nesse momento, as operações estão todas a pleno, tá? Já não tem mais nenhum efeito dessa falta de gás e energia elétrica nas nossas operações. Então, vejo que a tendência para os próximos meses, tá? É uma operação plena desses dias de produção que foram interrompidos, tá? Obrigado, Werneck. Nesse último ponto, você vê um impacto na margem nos Estados Unidos por conta dessas questões ou não é significativo? Não, Thiago, não, eu vejo que não é significativo, tá? Foi um volume pequeno, poucos dias parados, tá? Então, quando tu olha o trimestre inteiro, eu acho que esse efeito aí ele vai ser diluído, tá? E até a gente já vê agora nesses dias aí, após retomada, que a gente está sendo capaz de recuperar os volumes que ficaram para trás, aumentando um pouco o nosso volume diário de entrega, tá? Perfeito. Obrigado, Werneck. A nossa próxima pergunta vem de Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Por favor, Rodolfo, pode prosseguir. Boa tarde, gente. A minha primeira pergunta é sobre importação, se com preços mais colados na paridade, se vocês veem alguma perspectiva de aumento de volumes. E a segunda, eu queria voltar no item de alocação de capital e CAPEX. O aumento aí do guidance, claro, foi reajustando o budget para a nova realidade, mas eu gostaria de saber se há algum tipo de conversa ou de intenção de se entrar em algum novo tipo de alguma fase de crescimento, alguma coisa no sentido de aumentar volumes, não sei, qualquer coisa que seja diferente do que foi o passado, né? O passado recente foi bem na linha oposta, né? Mas para ficar claro para todos. Obrigado, gente. Ô Rodolfo, prazer aí também falar contigo, tá? Importação de aço no Brasil, a gente não vê nenhum sinal, tá? E eu acredito que a gente não verá isso aí ao longo dos próximos meses, né? Existe muita volatilidade no mercado internacional, no mercado brasileiro, assim, dos seus diversos indicadores, tá? Então, nesse momento, eu não enxergo, a gente não enxerga nada, tá? Eu vou deixar o Scaduelli responder um pouco mais também de alocação de capital, mas talvez, como eu estou com a palavra aqui,
tentar falar de uma forma um pouco mais qualitativa, tá? O nosso CAPEX, assim, ao longo dos próximos anos, né, Rodolfo, ele vai estar muito focado, assim, em melhorar a eficiência, em reduzir custos e ampliar, eu diria assim, marginalmente, produções onde a gente consegue identificar margens mais altas, tá? Então, essa alocação de capital nossa, ela é muito bem discutida, né? Nós temos uma governança muito robusta atualmente para discutir alocação de capital. A gente, debaixo do Conselho, nós temos um comitê de assessoramento ao Conselho, chamado Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, tá? Onde a gente olha com nível de rigor, assim, eu diria, absurdamente alto, assim, a alocação de capital, tá? Então, nós vamos continuar, assim, com pés no chão. A gente não vai voltar a alavancar de novo essa companhia. A gente tem essa política que o Scardoelli comentou aí durante o discurso dele, da gente não ultrapassar 1,5 vezes o EBITDA. Então, nós vamos ser muito rigorosos, assim, nas nossas decisões aonde a gente vai alocar CAPEX, tá? Na questão das geografias, tá? Eu diria que o forte dos nossos investimentos nos próximos anos será aqui no Brasil, tá? Nas nossas mini-mills, numa modernização dessas usinas, tá? Buscando mais eficiência, mais competitividade, na nossa usina de Ouro Branco, tá? Em mineração, e também nas nossas usinas nos Estados Unidos, né? Talvez você se lembre, Rodolfo, há cerca de 2 anos atrás, tá? A gente falava sobre um gap que a gente identificou com relação aos nossos custos nos Estados Unidos, comparando com nossos competidores, na ordem de $30 por tonelada, né? Que 15 viria via eficiência operacional e $15 via CAPEX, tá? Então, a gente já capturou, eu diria assim, quase integralmente esses $15 de eficiência, tá? E a gente vai continuar investindo agora nas nossas principais plantas nos Estados Unidos para a gente eliminar definitivamente esse gap de custos com relação aos nossos competidores e a gente poder jogar de igual para igual com qualquer um deles com relação a esse tópico, tá? Scardoelli, fica à vontade aí para me complementar, algum ponto que tu tenha mais geral aí sobre o assunto de alocação de capital, tá? Tá ótimo, obrigado, Gustavo. Boa tarde, Rodolfo. Não, só para fazer um comentário na mesma linha aí sobre CAPEX, tá? Eu sei que não foi exatamente a pergunta, tá, Rodolfo, mas eu sei que são pontos aí que têm surgido dos analistas. Eu gostaria já de fazer um comentário aqui um pouco mais geral, né? Nós fizemos uma revisão do nosso plano de CAPEX, né? Você mesmo mencionou, e acho que ficou bastante claro, né, no nosso press release que a gente fez hoje, inclusive no Fato Relevante, que a gente revisou o CAPEX para baixo no ano de 2020, né? Ele passou dos 2,6 originais para 1,7, que é o que a gente gastou, né? E o plano de 2021, que a gente tinha mantido 2,6, agora nós revisamos para 3,5. Ou seja, a gente realmente postergou de 2020 para 2021 o CAPEX que a gente tinha planejado fazer. Tudo dentro da normalidade. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte: se a gente olhar, tá, e a gente tem falado nesse triênio, né, 2019 a 2021, se a gente olhar nos triênios anteriores, né, 2013 a 2015, tá, nós investimos na média, na Gerdau, R$ 2.400 por ano. Tá? Lembrando que esse foi aquele período onde exatamente no meio desse triênio, 2014, foi Copa do Mundo. Né? Então a gente tinha muitos investimentos a serem feitos no Brasil e o nosso CAPEX acompanhou isso. Eram os momentos aí realmente de investir, o mercado estava bom. A partir daí, nós entramos numa crise no setor do aço como um todo, né? Não foi só o Brasil, foi o mundo como um todo, e nós baixamos o nosso CAPEX para uma média de R$ 1,1 bilhões por ano, de 2016 a 2018, um outro triênio, foi para 1,1. Nós agora, se olharmos o triênio 19 a 21, que a gente acabou de atualizar, nós voltamos para um patamar de 2,3. Qual é o ponto que eu quero fazer aqui? Porque eu sei que a pergunta vem muito, e o CAPEX futuro? O ponto que eu quero fazer é que a Gerdau tem, além desses pontos que o Gustavo mencionou sobre disciplina e rigor, tá, na avaliação, planejamento e execução dos CAPEX a partir já de alguns anos atrás, né, muito foco no retorno desse capital, tá, nós temos também muita agilidade e flexibilidade para ajustar o CAPEX às condições de mercado. Nós estamos agora no mercado que está positivo, que está crescendo, nós estamos investindo mais, precisamos investir mais para garantir o EBITDA e o crescimento futuro. Tá? Ao mesmo tempo, as condições de mercado vierem a modificar, a gente tem a flexibilidade também para ajustar esse CAPEX. Por isso que eu acho que não faz sentido a gente passar uma projeção de longo prazo de CAPEX sem que essa projeção esteja atrelada a uma expectativa de EBITDA também. Tá? Então, eu acho que nós estamos passando da perspectiva para 2021, é um CAPEX que aumentou, compensando o que a gente deixou de gastar o ano passado. Tá? E outro ponto que eu faço é que
a partir do momento que nós começamos a entregar retornos consistentes com o nosso custo de capital, e nós estamos possivelmente no momento que a gente pode começar a entregar retornos, inclusive superiores ao nosso custo de capital, significa que os investimentos que nós fazemos dentro da própria Gerdau, eles criam valor, eles geram valor para o acionista. Então, dentro de uma visão de total return to shareholders, tá, a gente acha que está remunerando adequadamente. A política de dividendos, mesmo se mantendo nos 30%, ela tende a gerar dividendos mais fortes em função da alavancagem mais baixa, estamos pagando menos juros, né? Então, achamos que estamos com uma visão aí adequada, tá, de remuneração e retorno para os nossos acionistas. Tá? É uma longa resposta, mas eu acho que é um ponto importante a fazer. Excelente, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, do Santander. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados, obrigado por pegar a pergunta. Acho que boa parte delas foram respondidas, mas tem aqui pelo menos um follow-up. Sobre o varejo da construção civil, né, que foi bastante importante ao longo de 2020, como é que vocês estão vendo esse mercado agora no primeiro TRI, né, em termos aí de participação na carteira, de pedidos, por exemplo? E a segunda pergunta seria mais assim, um big picture da visão de vocês estratégica aqui do mercado brasileiro, né, agora que vocês já têm algum tempo aí pós aquisição da Silat, se vocês puderem um pouco comentar market share, posicionamento e competição, mas sobretudo aí a visão de vocês sobre o mercado brasileiro aí olhando para frente. Obrigado. Ô, Rafael, obrigado aí, prazer em falar contigo, tá? O varejo, assim, ele continua muito forte, tá? Então, se pegar assim, desde 2016, né, tu for plotar assim, todos os meses, assim, houve crescimento do varejo, tá? Talvez tenha um ponto lá, assim, meio fora da curva, que foi em dezembro do ano passado, tá? Onde a gente repara uma queda, mas todos os outros meses crescendo, tá? O varejo começou o ano bastante forte, tá? É um segmento, assim, eu diria, varejo e distribuição bastante representativo para as nossas entregas, né? Cerca de 58% das entregas nossas do Brasil são via varejo e distribuição, tá? Então, é um segmento muito representativo no todo para nós, tá? E começou o ano bastante forte, tá? E com perspectivas, assim, de novos incentivos de curto prazo, tá? Na economia brasileira, eu enxergo que ele vai crescer ainda mais do que a gente imagina nesse momento, tá? A gente está muito bem preparado, assim, para atender integralmente o mercado brasileiro, mesmo em cenários de crescimento mais robustos, tá? A gente ainda tem capacidade, assim, que a gente não está rodando, tá? Assim, impressionante a nossa velocidade de colocar equipamentos parados para rodar, tá, na necessidade como a gente teve no ano passado, tá? A gente retomou de uma forma muito intensa, muito rápida, tá? Então, não nos preocupa, assim, de forma alguma a capacidade instalada, tá? Para a gente atender integralmente um possível crescimento adicional do mercado, tá? Com relação à Silat, tá? A gente está bastante satisfeito com essa aquisição, tá? Nós estamos num processo ainda de integração, tá? O nosso plano é subir a capacidade dessa operação em 50% esse ano, saindo de uma média aí que vinha de 100 mil toneladas por ano para 150 mil, tá? Então já vai subir 50% da produção esse ano e certamente a gente vai reforçar bastante o atendimento aos nossos clientes, não só do Nordeste, mas do Brasil de forma geral, tá? Então, aquisição que veio no momento certo, da forma correta, tá? E tenho certeza que vai trazer muitas alegrias, assim, para a Gerdau ao longo dos próximos anos. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Por favor, Carlos, pode prosseguir. Great. Thank you very much. My question, just continuing with Silat, what can you tell us in terms of the EBITDA contribution that you expect from this acquisition? Perhaps you cannot comment on the EBITDA in absolute terms, at least on EBITDA per ton, or what is the gap, if any, between your current Brazilian operations or your overall EBITDA per ton for Gerdau and this particular acquisition, so that we can better understand the upside in your numbers from this purchase.
And then if you could also comment on any big difference that you can highlight between the flat steel market in Brazil and the long steel side. What do you see as you having better prospects, a better situation, better price opportunities in the coming months? And then finally, if I may, you're coming to, this is the last year of your 3-year capex cycle that you announced before. What should we assume in terms of the capex beyond 2021? So for 2022 and beyond, do you expect? Can you give us a better reference in terms of the level of investment that you're planning on doing? Thank you very much. Obrigado, Carlos. Eu vou passar aqui pelas 3 perguntas, tá, Scardoelli? Eu começo a responder também e deixo contigo aí, fica absolutamente à vontade de me complementar, tá? Então, o Carlos de Alba começou perguntando sobre a Silat, né? Talvez dando um pouco mais aí de cor sobre como ela está indo, seus números, né? Seus resultados, tá? Então, como eu comentei, assim, está bastante no começo ainda, né? A gente assumiu integralmente a operação ali em dezembro, né? Então, janeiro foi o primeiro mês, assim, que a gente operou a Silat dentro diria assim, dentro da integralidade das nossas plantas no Brasil, né? A gente tem oportunidades, assim, nessa planta, obviamente, né? De melhorar seu desempenho, de colocá-la nos estándares gerais de operação da Gerdau, tá? A gente ainda está assim, com a contribuição pequena, tá, da planta num todo, né, já que ela está produzindo 100 mil toneladas por ano. Tá? Então, o que a gente enxerga aí para esse ano é um grande upside. Tá? A gente acredita que rapidamente ela pode vir para os patamares de geração de EBITDA das outras nossas plantas no Brasil, mas certamente ela criará um valor adicional assim, em termos de logística, de movimentação de material que a gente tem pelo Brasil. Tá? Então, acredito assim, que talvez mais uns 2 meses, a nossa call de resultados, assim, de maio, a gente tenha condição de dar um pouco mais de números detalhados, porque a gente já vai ter 4 meses de operação, tá? O Carlos de Alba também, ele comentou um pouco das particularidades, das diferenças, assim, no mercado de longos e planos no Brasil, tá? Talvez, assim, de forma geral, tá? A nossa participação, ela é mais relevante no mercado de longos, né? É ali onde a gente fez a nossa história e onde a gente consegue, de fato, assim, operar de uma forma mais, diria assim, protagonista no mercado, tá? Esse é um segmento que ele cresceu de uma forma mais intensa, eu diria, à frente do crescimento que Planos teve ano passado, tá? A gente, nos 2 segmentos aí, a gente teve um crescimento de participação no mercado ano passado, tá? Eu vejo que ainda, quando a gente compara os 2 segmentos, tá? Na parte de planos, ela tem, de forma geral, um estoque menor na cadeia hoje do que a parte de longos, tá? Mas são 2 setores, assim, que eu acredito que vão buscar o seu equilíbrio de oferta e demanda agora no curto prazo. E prêmios de importação também, como eu comentei, hoje eles estão bastante equilibrados, tá? Então, a gente vê esses 2 setores, assim, de forma muito positiva, né? A nossa entrada em planos, como eu comentei aí para o Thiago, de chapas grossas, né? Mas antes do chapas grossas, a gente entrou produzindo bobina quente, e tanto em chapa grossa quanto bobina quente são 2, eu diria, grandes histórias de sucesso no Brasil, não só em si pelos equipamentos, pela produção, mas pela capacidade que nós temos de distribuir esses produtos via a nossa comercial Gerdau, que, como eu comentei anteriormente, completou 50 anos de história, tá? E a última questão do Carlos, né, foi com relação a essa, talvez uma visão de 3 anos, assim, do CAPEX, né? Já que a gente vinha, nos últimos 2 anos, fazendo uma projeção do ano corrente dos 2 anos seguintes, tá? Então, a gente, nesse momento, assim como a gente enxerga ainda um cenário volátil, de forma geral, nas geografias onde a gente atua, provocados aí pelo Covid, né? Pela segunda onda global e possível desdobramento adicional que isso tenha, a gente achou prudente, nesse momento, né, focar o nosso CAPEX e nossa divulgação em 2021, mas o que a gente olha para frente é muito parecido aí com o que o Scardoelli respondeu anteriormente, né? Nossa disciplina de alocação de capital, né? As nossas decisões aí tradicionais de manter uma política financeira bastante restrita. E deixa o Scardoelli aí para tu complementar algum ponto aí que eu tenha deixado para trás, tá?
Não, obrigado, Gustavo. Não, eu acho que esse é o ponto, né? Só o aspecto esse de CAPEX, né? Eu acho que o mais importante do que dessa previsão é salientar o aspecto de flexibilidade. Acho que esse último ano de 2020 a gente realmente demonstrou que a gente tem condições aí, sabe, de navegar ambientes mais adversos, colocando mais disciplina nos gastos e, ao mesmo tempo, quando os resultados, né, estão melhores e permitem, a gente volta, né, a investir o que é necessário investir. Então, o que eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, né, para o mercado, para os analistas, é que a gente sempre vai ter esse CAPEX aí ajustado às condições de mercado, mantendo uma disciplina financeira e, obviamente, tendo aí muito foco no retorno e na execução correta desse CAPEX, com planejamento e garantindo, né, o retorno do nosso capital aí no longo prazo. Tá? Podemos passar para a próxima pergunta? A nossa próxima pergunta, também em inglês, vem de Tina Tanius, do Bank of America. Por favor, Tina, you may proceed. Hey, thanks everyone. Hope you're doing well. Wanted to just, if possible, make sure I understand the guidance. So I think it's clear that there's more stability going forward at these high levels. But in particular with the special steels in the southern region, is there a new run rate that we can expect, or is there further growth in volume there? Is that an opportunity for further upside? So that was one question. And then other than that, I think everyone's asked a lot about the dividend and CapEx going forward. I was just wondering if there's some further announcements or timing for further decisions that we should watch. Thanks very much. Obrigado, Tina. Scaduelli, tu quer responder aí? A primeira parte da pergunta da Tina, né, foi mais sobre a operação de aços especiais, né, que a gente não teve a oportunidade de detalhar um pouco aqui, tá? Eu vou falar aqui de forma mais qualitativa, o Scaduelli me complementa, tá? A gente vê uma recuperação agora mais consistente, né? Desde o quarto trimestre do ano passado, tanto na nossa operação de aços especiais no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? A entrada de pedidos nesse momento está bastante forte, tá? Aqui no Brasil, Tina, o nível de estoque de veículos na cadeia ele está muito baixo, né? Atingiu 12 dias, que é um número, talvez, assim, historicamente, assim, o menor patamar que a gente tem, tá? Então, além do aumento de vendas projetado no Brasil, tem uma necessidade importante de recomposição de estoques. Então, nós estamos com a carteira bastante forte aqui no Brasil nesse momento, tá? Nos Estados Unidos também o segmento de veículos leves e pesados, tá? A gente vê e continua vendo uma recuperação, tá? Também entrada de pedidos bastante consistente nesse momento, tá? Talvez assim o segmento nos Estados Unidos a gente continue enfrentando maior dificuldade é o de óleo e gás. De fato já vem com dificuldade há muitos meses e a gente não consegue enxergar uma recuperação agora no curto prazo, tá? Então eu diria que nós estamos também, assim como eu comentei anteriormente em outros segmentos, tá? No momento crescente de resultados aí nas nossas operações de aços especiais. Eu te passo, Scaduelli, para complementar algum tópico aí sobre aços especiais, tá? E complementar a pergunta da Tina, que foi a questão dos dividendos e do CAPEX, tá? Ok, obrigado, Tina. Em relação ao aspecto de aços especiais, só complementando um pouquinho, talvez a grande questão é se nós já passamos pelo pior momento da operação de aços especiais, né? Com a visibilidade que nós temos hoje, obviamente isso não é um guidance específico, né? A nossa visão é que sim. Tá? Ao mesmo tempo, né, é o ponto que o Gustavo acabou de mencionar, é uma recuperação lenta, gradual que a gente está vendo. Tá? Não imaginamos que 2021 é um ano que a gente possa ver essa operação em patamares que nós já vimos há 2, 3, 4 anos atrás, aliás, mais anos atrás, né? Mas ela está realmente com uma perspectiva aí positiva para o ano de 2021. Tá? Acho que essa é a nossa visão. Está dentro desse panorama aí que o Gustavo traçou. E sobre a segunda parte da pergunta, né, sobre a alocação de capital e dividendos, estou entendendo que a pergunta da Tina
de anúncio, alguma coisa que a gente está por fazer de mudança, né? Mas, de novo, né, reforçando o que eu já respondi aqui em algumas outras perguntas que foram feitas, né? A gente está num momento de consolidação de resultados, de melhora de resultados, tá? Ou seja, nosso retorno de capital dos acionistas está vindo da forma estruturada que eu mencionei, ou seja, novos resultados sendo entregues, retorno do capital consistente com o nosso custo de capital, política de dividendos mantida nos 30%, os dividendos naturalmente crescendo com a melhora de resultados, tá? Nada de mudanças aí drásticas nessa nossa política. Thanks. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Andreas Buchenhauser, do UBS. Por favor, Andreas, pode prosseguir. Well, thank you very much, and congratulations on the strong result. Just a quick follow-up on the capital allocation question. I may have missed this, sorry if I did, but have you given any thought to a share buyback given the strength of your current free cash flow? That's the first question. And second question, your view on the North American construction market and long steel demand in North America. You obviously mentioned that the ABI, Architectural Billings Index, had improved in December, which is correct, but it's still in contraction territory, still negative, and it has been negative for 11 months. So seeing that the ABI kind of anticipates or is a pretty strong leading indicator of non-residential construction in the U.S., does that mean that you think the U.S. or the North American construction market is going to decline based on the weak ABI number? That's the second question. And maybe a quick follow-up on the import question. You obviously mentioned you don't expect imports to come in significantly in the coming months. We've been hearing out of China that more and more Brazilian buyers of steel are placing orders with Chinese steel mills. So do you think that's taking place in flat steel and not so much in long steel, based on your comments? Those are my questions. Thank you very much. Vou responder essa primeira parte da pergunta do Andreas, de novo, né, um aspecto sobre retorno de capital, se há uma consideração específica aí sobre share buybacks, né, recompra de ações. E como eu já falei antes, né, só reafirmando, né, nós temos uma avenida de crescimento via Capex, nós temos uma avenida de crescimento via Gerdau Next, e nós temos aí uma política de dividendos de 30%, que inclusive por estatuto, é acima do que é a legislação aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente está aí fazendo um retorno de capital acionistas adequado, tá? O aspecto de share buybacks, eu também não quero fazer especulações sobre outras empresas, né? Mas normalmente começa a ficar mais forte quando a empresa realmente não tem uma avenida de crescimento e não tem grandes planos, né? E nós temos planos, né, de crescimento nas nossas operações, né? Então, nós achamos que esse é um caminho, ao menos não no momento, tá? Sobre o aspecto do mercado americano, Gustavo, não sei se você quer... Posso falar um pouco, sim, tá? Então, o André também, ele nos questionou, assim, como é que a gente enxerga para frente, assim, a sustentação do nível de demanda atual no mercado americano, baseado em alguns índices aí que o mercado divulga, e como é que a gente enxerga, tá? Então, assim, de forma geral, a gente está enxergando o mercado norte-americano de forma bastante positiva, tá? Nosso backlog, a nossa entrada de pedidos, ela está muito consistente, tá? Então, a gente não enxerga nesse momento, assim, nenhum sinal de uma queda de demanda no curto prazo, tá? A gente enxerga também que com a evolução da vacinação nos Estados Unidos, tá havendo uma recuperação de alguns setores, inclusive do setor de serviços, tá? Então, isso, no curto prazo, a gente enxerga que sustenta também a demanda de forma geral. A gente acha que o econômico dos Estados Unidos ainda eles estão fortes, né? A gente acha que a inflação não volta, tá? Então também vai ter condições assim de médio prazo de sustentação da demanda. E a gente olha também de forma positiva, né? Essa questão dos investimentos em infraestrutura, tá? Não sei se vocês acompanharam na semana passada, né? Um discurso que o presidente Biden fez a um grupo de senadores, né, onde ele usou a seguinte frase, né,
China will eat our lunch if America doesn't step up its infrastructure spending, né? Numa tradução livre para português, né? A China irá comer o nosso almoço se os Estados Unidos não aumentarem seus gastos em infraestrutura, tá? Então, a gente tem visto sinais, assim, bastante positivos, tá? De investimento também no segmento de infraestrutura. Então, no nosso planejamento de entregas para esse ano de 2021, a gente não prevê nenhuma queda de demanda, tá? E o Andreas também, para complementar e finalizar as perguntas dele, né? Ele fez um questionamento sobre o comentário que eu fiz de importações no Brasil, né? Questionando, assim, algumas notícias que foram vistas, assim, sobre a compra de produtos chineses, né? Especialmente no segmento de planos, né? A gente acompanha isso com bastante cuidado, com bastante atenção, né? E a gente, como eu comentei, a gente não vê também sinais, assim, de um crescimento de importação no Brasil, tá? Porque existem, nesse momento, assim, existe um nível de volatilidade grande e também no câmbio, tá? Que a gente não imagina que isso irá favorecer essa importação de produtos, tá? Tanto de longos quanto de planos. Senhoras e senhores, terminamos assim a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Werneck para suas considerações finais. Pode prosseguir, Gustavo. Obrigado. Então, gostaria de uma vez mais, agradecer a participação de todos, né? Como sempre, um enorme prazer conversar com vocês, né? A gente continua à disposição, né? O Rodrigo, a nossa equipe de RI, para qualquer questionamento ou dúvidas aí que vocês tenham, tá? Que a gente não tenha respondido hoje, tá? E quero também já deixar o convite aqui para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados, referente ao primeiro trimestre de 2021, que será no dia 5 de maio. Então, obrigado a todos, um abraço, continuem se cuidando e colocando a saúde aí de todos vocês sempre em primeiro lugar, tá? Então, um abraço. A teleconferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Podem se desconectar agora.